Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é uma alegria estar aqui, que bom que você veio, que bom que você está aqui para compartilhar ideias, nos ouvir, ouvirmos você, não agora à noite, mas amanhã, durante o dia aqui nos nossos workshops, então você também poderá falar e é uma bênção ter você aqui conosco. Hoje à noite nós vamos falar sobre resgate do propósito da educação cristã, e eu queria que você já começasse a pensar, deixa eu só botar um reloginho aqui, para não passar. Já começasse a pensar, quem vai ser resgatado é porque foi sequestrado. Quem precisa de resgate não está numa boa. Então, a gente não está dizendo isso com todas as letras, mas se você olhar para o título, alguém que precisa ser resgatado é alguém que foi preso. Ou alguém que está sendo tirado do seu lugar comum por outras pessoas. Aí você vai perguntar, por que tem alguém querendo sequestrar a educação? Ou prender a educação? Ou colocar a educação sob seu controle? Porque a educação controla a nossa vida toda. Desde o momento que você põe os seus pés nesse mundo, saindo do ventre da sua mãe, você começa a lidar com a educação. O pessoal quer ensinar você a dormir, quer ensinar você a ficar quieto depois que mama, quer que você fique satisfeito depois que limpa as suas fraldas, depois quer ensinar você a andar. Presta atenção nisso, ensinar a colocar roupa, ensinar a viver sem fraldas e no banheiro, depois vai aprender a ouvir, aprender a ler, ficar quieto na igreja, fazer as tarefas. Se você prestar atenção, educação é tão importante porque não tem quase nada na nossa vida que está separado disso. Quase tudo que você é, ou tudo que você faz, ou tudo que você pensa, passa por alguma área, algum braço, algum tempo que a gente chama de educação. Seja em casa, seja numa instituição como a escola, seja com um grupo de amigos, a comunidade também educa. Se a educação está sequestrada, a comunidade deseduca, né? Um autor americano muito conhecido lá escreveu um livro chamado Quem Controla a Escola, Governa o Mundo. Porque ali é onde as ideias vão sendo formatadas, onde a cosmovisão vai sendo modelada. E é por isso que a educação é bastante cobiçada desse jeito. Quando a gente olha para o nosso mundo, a gente pensa, ela foi sequestrada de onde ela nasceu, porque a educação nasce de forma legítima, saudável, com a igreja. Lá no primeiro século, a igreja é que manifesta a melhor forma de educação. Os cristãos estão na vanguarda de quase todo projeto educacional. A igreja lia rolos das escrituras. Os cristãos criaram a primeira encadernação da história no século 100, chamada Códice. Na época da Reforma, quando a igreja começou a voltar ao seu cenário principal, cada reformador que traduzia a Bíblia, produzia gramática, produzia educação, produzia rodas de leitura. Calvino chegou a dizer, ao lado de cada igreja, uma escola, porque se ele traduziu a Bíblia para o dialeto dele e o pessoal não soubesse ler, o esforço não teria valido a pena. O pessoal tinha que ler as Escrituras. Esses dias lá na editora nós encontramos uma revista de catecúmenos. Será que todo mundo aqui já ouviu essa palavra, não é? Tem umas palavras que a gente só usa em igreja. Gasofilácio, catecúmenos, genuflexório e claviculário, né? São 4 palavras que a gente quase só usa, só vê por aqui. Então, a gente olha para esse contexto e pergunta, né? Como a gente faz? O que a gente faz com a educação? Como a gente resgata? Então, os reformadores começavam isso, sim, catecúmenos. A gente achou essa revista lá, escrita na década de 40, mais ou menos, pelo pai de um pastor amigo nosso, pai não, vô de um pastor amigo nosso. Então, não é? Ele já está aí na casa dos 60, o vô dele, vocês sabem, mas sou eu que estou fazendo esse barulho? Aqui? Bom, ele tinha vários capítulos sobre como o cristão devia se comportar, e tem um específico sobre criação de filhos. E lá, depois de tudo que ele fala, ele diz assim, ensinar a ler,
ou pagar alguém para fazê-lo, a fim de que seu filho leia as Escrituras. Então, olha, está no DNA do cristianismo, esteve na prática e na vida da igreja, o liderar iniciativas educacionais, o cuidar de iniciativas educacionais, o começar e manter sob sua guarda iniciativas educacionais. Mas essas iniciativas e essa educação que a gente teve em vários períodos da história, ela foi sendo sequestrada, a gente precisa resgatar. Queria começar lendo com vocês a definição da palavra resgate. Eu vou usar aqui um dicionário Webster, Noah Webster, edição de 1828. Você vai perguntar, por que um dicionário tão velho, pastor? Nós estamos em 2020... por um pouquinho... 2026, nós estamos em 2026. Por que um dicionário de 1828? Bom, primeiro porque é o único dicionário à nossa disposição que usa a Bíblia como fonte de consulta e os livros clássicos da literatura mundial. Segundo, Noah Webster era um puritano que fugia da Inglaterra para viver livre nos Estados Unidos. Eles tinham o ideal de ter uma pátria em que pudessem professar a sua fé e que pudessem viver a sua fé em todos os âmbitos, em todas as áreas, não só aos domingos na igreja. Noah Webster dedicou 20 anos da sua vida para escrever a definição de 88 mil vocábulos. Então, 20 anos, 88 mil vocábulos, faz a conta que você vê quantas palavras ele produziu por ano. A biografia dele conta que ele tinha um grande salão em casa, e nesse salão, na parte de baixo da casa, ele tinha mesas em U, que ele entrava para consultar todos os livros. Ele falava, pasme, mais de 2 dezenas de idiomas, né? Então, ele tinha uma grande biblioteca e ele colocava um papelzinho com a palavra que ele estava estudando, abria todos os livros que ele queria consultar e ia escrevendo a definição, até chegar na definição que ele ficava satisfeito, então ele passava para o dicionário. 1828 não tinha nem máquina de escrever. Fazia tudo isso à mão. E depois na tipografia, ou seja, colocava tudo isso em tipos móveis, transformava toda a escrita em letrinhas de metal bem pequenas, escrita ao contrário. Gente, quem trabalhou em editora na década de 40, 50, 60, 70, até 80, tinha que fazer revisão do texto ao contrário na chapa da prensa, né? Para poder ler o livro antes dele ser impresso. Se você colocar sua mão sobre a página de livros antigos, você vai ver que a letrinha está em alto relevo, porque não era feito como a gente conhece hoje, era feito sob pressão, não é? Ele gastou, então, empregou tudo isso na sua vida e produziu esse dicionário. Ele diz o seguinte para a gente: resgate é libertar de qualquer confinamento, violência, perigo ou mal. Libertar da restrição real, remover ou retirar de um estado de exposição do mal. Educação nos dias de hoje precisa de um resgate? Precisa. Estão tentando confinar a educação só num cômodo. Estão tentando dar uma voz única para ela. Estão tentando fazer com que apenas um tipo de gente, um grupo, controle esse tipo de coisa. E ela não é para ser feita assim. Bom, se ela precisa de um resgate, nós vamos perguntar, o que é educação? Do que nós estamos falando? E o mesmo Noah Webster vai falar conosco sobre isso. E na definição dele educação é instrução, formação de costumes. Presta atenção nisso, porque o Webster trabalha em pares. Diz para vocês, ele era um puritano inglês, ele foi influenciado por 2 outros puritanos, um deles francês, Pedro Ramos, que morre na noite de São Bartolomeu. Mas Pedro Ramos era professor universitário, e ele disse assim, essa lógica que vem de Aristóteles é muito complicada. Pouca gente pode aplicar isso. A gente precisa oferecer uma lógica prática, que todos os estudantes e cristãos consigam aplicar na sua maneira de pensar. Então ele cria uma lógica que trabalha em pares. Esses pares são a definição, a natureza, o uso e a aplicação. Ele escreve, todo um livro de teologia nesse jeito de pensar. Então, outro puritano, dessa vez em inglês, chamado William Ames, olha para essa lógica de Pedro Ramos e fala assim, puxa, nós vamos ensinar mais isso e precisamos trabalhar mais dessa maneira. E ele escreve um livro sobre educação,
todo em pares, ele é todo trançado assim. Você começa aqui no educação e ele vai fazendo uma espécie de aranha, porque ele abre todos os conceitos em natureza e uso. Tá? Então você vai ver que o Webster vai dizer instrução, teoria, formação de costumes, prática. Instrução interior, formação de costumes exterior. Instrução, crença, pensamento, conceito, formação de costume e comportamento. Tudo ele vai trabalhar nisso. E olha, a educação compreende toda aquela série de instrução, teoria, e disciplina, prática, que visa iluminar o entendimento. Deixa eu parar aqui e perguntar. O Webster está falando de iluminar o entendimento. E eu pergunto, qual é a única pessoa capaz de iluminar qualquer entendimento? Deus por meio do seu Espírito. E qual é o único livro que tem o poder de ser iluminado e fazer com que as suas verdades brilhem em nossa mente? A palavra de Deus. Então ele não colocou essa frase aqui por acaso. Ele está dizendo, a educação visa iluminar o entendimento. Se a educação visa iluminar o entendimento, eu não posso pensar em nenhum tipo de educação, em nenhum lugar, que não é feita sob a luz das Escrituras. Visa iluminar o entendimento, pensamento, conceito, corrigir o temperamento, prática, formar os modos e hábitos dos jovens, preparando-os para serem úteis em suas futuras posições. Modos e hábitos exterior, preparação para serem úteis em suas futuras posições interior. Tudo isso é prática. Aí o Webster termina de explicar a educação e ele faz uma recomendação. Ele fala assim, dar às crianças uma boa educação em boas maneiras, artes e ciências é importante. Artes aqui não tem nada a ver com o nosso conceito de arte hoje. A arte aqui para Webster é tudo aquilo que você produz em decorrência da observação da criação de Deus. Deus cria, eu observo, manufaturo. O que eu faço como imitação da criação de Deus é arte. E ciências também não é aquilo que a gente conhece hoje. Ciência é quando eu pego tudo isso que eu fiz, que eu estou chamando de arte, e aplico na minha vida e produzo coisas. Então isso é ciência, conhecimento. Então ele está dizendo, isso é importante. Mas o Webster continua, proporcionar a eles uma educação cristã é indispensável. E ele vai falar, e uma imensa responsabilidade recai sobre pais e responsáveis que negligenciam essas funções. Então, de pano de fundo dessas duas definições, o que é um resgate, que é trazer para o lugar de onde essa pessoa que nós estamos chamando de educação não deveria sair, e o que é educação, é instrução e vida, não é só instrução, é formação e prática, é adquirir conhecimento, mas é crescer como pessoa no seu caráter. Nós vamos para uma segunda pergunta, que é, se nós temos que resgatar a educação, temos que resgatá-la de quem? Ou do quê? E eu quero dar aqui para vocês pelo menos 4 ou 5 áreas em que nós temos que resgatar a educação de volta para o seu lugar. A primeira, temos que resgatar a educação da secularização. Nos últimos anos, a secularização invadiu o pensamento cristão brasileiro, para não dizer mundial. Isto é, a gente começou a separar a nossa vida em áreas e disse assim, isso daqui é para Deus, isso daqui é meu. Então, eu estou em casa no meu momento devocional, é para Deus. Daí eu vou para a escola, ou para a faculdade, ou vou para ter aula com meu pai e com a minha mãe, e isso não tem nada a ver com o que Deus quer para a minha vida ou com as instruções da palavra de Deus. Secularização. Eu vou aos domingos na igreja, é para Deus, mas quando eu vou trabalhar segunda-feira às 8 horas da manhã, então isso é meu, eu controlo. Não tem nada a ver com Deus, meu trabalho, não tem nada a ver com Deus. Imagina, eu faço peça de carro, o que Deus tem a ver com isso? Secularização. Pegamos isso e aplicamos a educação. Então dizemos, educação é educação e Deus é Deus. Eles vivem quase em mundos diferentes, em quarteirões diferentes, em cidades diferentes, não se encontram mais. Mas aí você vai ler Colossenses capítulo 3, versículo 23, e eu sei que vários de vocês já sabem esse versículo de cor. E o versículo diz assim, tudo quanto fizerdes. Tudo significa o quê? Tudo, é simples assim. Tem alguma coisa que não está incluso no tudo? Nada.
não é? Tudo é tudo. Tudo quanto fizerdes. Inclusive a educação. Precisamos trazer a educação de volta. A educação é para fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Em primeiro lugar que a gente tem que resgatar a educação, então, é tirá-la desse cômodo onde parece que ela é só nossa. Significa que nós temos que resgatar aquela ideia de que a Bíblia tem verdade para nos ensinar e moldar a nossa vida em todas as áreas, não só em questões devocionais ou teológicas, ou que dizem respeito à sua vida eclesiástica. A Bíblia tem princípios para o seu trabalho, para o seu casamento, para a sua vida acadêmica, para a maneira como você empreende, administra o que tem, dirige no trânsito, não é? Exercitando o fruto do Espírito. A Bíblia tem ensinos para iluminar o nosso entendimento em toda a nossa vida. E tudo que a gente faz é para agradar o Senhor. Minha vida educacional, as leituras que eu faço, o curso que eu faço, não interessa em qual âmbito, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, faculdade de educação básica, não é para eu ter uma profissão, não é para eu ter uma posição. Eu faço isso primeiro como para o Senhor e para os homens. E eu sei que a palavra tem um ensino para mim em todas as áreas da minha vida. Porque eu e você cremos no suficiência das Escrituras. Rapidamente, olha, ali em Gênesis 1, você tem todos os componentes curriculares que o seu filho estuda aí de 1º a 9º ano, ou de 1º a 3º ano do ensino médio. Você tem história, Deus cria o dia e a noite e conta, 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia, 7º dia, 1º capítulo da história. Você tem ciências, Deus cria a luz, cria árvores frutíferas, classifica o animal por tipo. Você tem geografia, Deus separa terra de água, e água de cima e água de baixo. Você tem linguagem, porque Deus fala para criar o mundo, depois ele fala com Adão, Adão inventa nome para os animais. E você tem matemática, porque tudo é ordenado e milimetricamente calculado. Deus fala para Adão, Adão, guarda e protege o jardim. Ele não faz, né? Mas ele deveria fazer. Deveria manter a simetria que o Senhor tinha colocado naquele jardim tão belo e tão especial. Precisamos resgatar a educação dessa ideia de que ela não tem nada a ver com Deus, ela tem tudo a ver com Deus. Nós precisamos resgatar a educação também na sua finalidade. Por que é que a gente faz educação? Em 2015, eu tive uma segunda conversão, quando eu me converti para uma educação que levava a Bíblia a sério, né? E uma das coisas que a gente fez em casa foi parar de orar que Deus mostrasse aos nossos filhos a profissão deles, mas começar a dizer, Senhor, qual é o chamado que o Senhor tem para eles? Porque se eles entenderem o chamado, eles podem fazer diversas coisas dentro daquele chamado, mas eles têm uma vocação. O primeiro chamado é ser discípulo de Cristo. Antes de qualquer coisa, precisamos lembrar, a educação que a gente faz é para os nossos filhos, os nossos alunos entenderem que eles são discípulos de Cristo em qualquer lugar que eles forem. Eles nunca vão deixar de ser discípulos de Cristo, vão transparecer a Cristo em todo lugar. E, em segundo lugar, vão fazer isso para a glória de Deus. Paulo deixa isso muito, muito claro. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Pergunta, o que fica de fora de façais outra coisa qualquer? Nada. Ó, já estão com 2 questões certas na prova, hein? O contrário de tudo é nada, o contrário de façais outra qualquer coisa é nada, portanto, façais outra coisa qualquer é tudo. Paulo está dizendo, façam tudo para a glória de Deus. Depois que ele diz tudo isso, ele fala, fazei tudo para a glória de Deus. E essa é a finalidade. Se nós perdermos isso de vista, nós vamos educar como qualquer pessoa, conhecendo ou não a Cristo, pode fazer. E não é isso que nós entendemos que a Escritura tem para nós. Nós queremos fazer aquilo que a Bíblia nos recomenda fazer. A implicação para nós é que um ensino que nos aponte a direção correta em cada momento do nosso viver, que é a glória de Deus, resgata a finalidade da educação. Quando Jesus
sobe aos céus, ele deixa uma ordem para a igreja, que nós chamamos comumente de grande comissão. Você já prestou atenção nas palavras da grande comissão? E como nós podemos resumir a grande comissão em educação? Eu sei que você sabe de cor, Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, e fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É ensinar, é fazer educação. E ele diz o que mais? O pastor Abimael mencionou aqui no começo. Como é que vai fazer discípulos? Ensinando-os a guardar. Presta atenção nisso, ele podia dizer só ensinando. Mas ele põe um outro verbo aí para ajudar a gente. Ensinando a guardar. A palavrinha aí é a mesma usada quando um soldado fazia uma escolta, um revezamento, ficava ali na porta para não deixar ninguém entrar. Guardar é ensinar de tal forma que aquilo que o meu discípulo recebe está protegido, está guardado, não vai ser roubado, não vai ser sucumbido, não vai ser esquecido, não vai ser deixado de lado. Olha que responsabilidade. Olha que definição de educação verdadeira. E tem um currículo no versículo. Ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que vos tenho ordenado. Percebem que cada versículo que a gente está lendo aqui tem tudo, tem nada, tem todas. Você vai dizer, nossa, isso é um padrão alto. Sim, é um padrão alto. Deus coloca para nós um padrão alto para a gente sempre continuar no rumo dele. Porque a gente não vai alcançar lá antes da glória. Mas quanto mais perto a gente estiver, melhor estamos andando na direção que ele nos quer. Nós também precisamos resgatar a educação quanto à responsabilidade. Israel caminhava pelo deserto rumo a se tornar uma nação. Você e eu lemos Gênesis e Deuteronômio como livros teológicos. Mas você precisa entender uma coisa. Israel leu Gênesis e Deuteronômio como constituição da República Federativa de Israel. Ele não leu como um livro teológico. Ali estavam todas as leis e regulações e restrições que aquela nação aplicaria no seu governo diário. Todos os princípios, né? A independência dos três poderes, a delegação de poder em instâncias maiores e menores, governos de 10, de 50, de 100, de 1000, o legislador respeitando essas instâncias, tudo à luz daquilo que Deus tinha revelado para o presidente daquela república. Moisés, quando vai falar de educação, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, ele diz assim, tu as inculcarás aos teus filhos. Inculcarás o quê? As palavras que hoje te ordeno, que deviam estar onde? Primeiro no coração, de quem amava o Senhor com todo entendimento, com todo o coração, com toda a força. Percebe que o versículo fala de dentro para fora, entendimento, coração, força. E ele vai dizer, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Vamos voltar no começo. O que é inculcar? Marcos, meu filho, era menorzinho, e eu lembro que um dia falando com ele, falei, nossa, eu já falei isso antes, quantas vezes será eu tenho que repetir? Naquela noite, eu ia pregar em Deuteronômio 6, naquela semana, tinha estudado esse texto, e no hebraico, inculcar significa repetir. E um dos dicionários dizia assim, inculcar é repetir, repetir, e repetir mais uma vez. Então eu disse, não tem jeito, educação envolve repetir, repetir e repetir mais uma vez. Isso vai dizer para você que você educa quando? Com a nossa palavra-chave, todo o tempo. E o resto do versículo aqui confirma isso, porque você vai ensinar assentado na sua casa ou andando no caminho. Não tem jeito de ficar de outro jeito. Ou você está em repouso, ou você está em movimento. O único jeito de você estar em movimento, em repouso e em movimento é se você subir no skate, ficar quietinho em cima dele e andar. Mesmo assim, você vai estar parado, mas alguém vai estar fazendo movimento com você. Então, não tem um momento que você não ensina. E Moisés está falando aqui com os pais. O que faz a gente resgatar essa responsabilidade. Uma visão cristã de mundo, a responsabilidade de educar é dos pais. Tendo como coadjuvantes na sua vida
ministério de ensino na igreja e uma escola, se assim desejarem, como caminho de educação para o seu filho. Mas lá naquele dia em que nós vamos prestar contas ao Senhor, o Senhor não vai cobrar do ministério infantil da igreja, nem vai cobrar da equipe pedagógica e administrativa da escola na educação do seu filho. Vai cobrar de você que foi chamado para isso. Quanto à responsabilidade, nós temos que lembrar, a visão cristã de educação passa por um ensino geracional que coloque a vida com Deus na prioridade que ela merece. Ronald Reagan, um dos presidentes americanos cristãos, ele afirmava o seguinte, que o cristianismo está sempre a uma geração de sua extinção. Ele dizia com isso, a igreja não vai acabar, a gente sabe, Deus não deixa. Mas sabe o que acontece? Ela perde sua influência. Ela perde o raio da sua atuação. Ela perde áreas onde ela podia influenciar mais. É isso que ele quer dizer. Porque a nossa fé, a despeito de outras coisas, ela é passada de geração em geração. E se essa geração não ensinar a próxima a fazer a mesma coisa, o que acontece? A gente diminui a influência. Só lembrar vocês, Moisés ensina a próxima geração de Josué e outros anciãos. Josué exorta o povo, mas não chega. Gastou seus esforços, sua energia, mas não andou para lugar nenhum, porque a geração não foi ensinada como deveria ser. Pergunto, precisamos resgatar a educação? Precisamos. E precisamos trazê-la de volta para o lugar que ela nunca deveria ter sido tirada ou nunca deveria ter saído, debaixo de uma visão bíblica e de uma visão cristã de mundo. E eu queria caminhar para o final, chamando de novo meu amigo Noah Webster. Você viu que eu ando perto dele, né? Ele é considerado o pai da educação cristã americana. Ele também escreve livro de alfabetização, uma cartilha. E a cartilha dele tinha um hornbook. Hornbook era um device, assim, um aparelho parecido com aquela tábua que você usa para cortar carne na sua casa, não é? Só que ela tinha um verniz feito de osso para proteger, para ficar impermeável. Ali naquela tabuinha você punha todo o alfabeto e os sons e alguns textos que a criança tinha que memorizar para treinar a sua alfabetização. Um dos textos que tinha no Hornbook de Webster era o Pai Nosso. Então, ela memorizava e aprendia a ler, lendo textos das Escrituras. Depois podia fazer outro com os 10 mandamentos, as bem-aventuranças. Aliás, na igreja que eu cresci, boa parte da nossa escola bíblica passava por memorização desse texto. E aos domingos de manhã, nós memorizávamos as 105 perguntas do Catecismo Menor. Algumas delas eu ainda lembro. O Márcio está ali, ele também participou disso, não é, Márcio? A gente passava pelo catecismo. De vez em quando, eu estou lá parado em casa ou na editora, eu começo a me lembrar das perguntas, né, e como aquilo marcou a nossa vida. Bom, Noah Webster diz assim, a educação de crianças e jovens é mais importante que a pregação do Evangelho e que a elaboração de leis. Primeira vez que eu li essa frase, eu parei aqui, dizendo para ele, acho que eu não concordo com ele, né? Mas eu estava precipitado, porque eu tinha que ler até o fim. Ele vai dizer, a educação de crianças é mais importante que a pregação do Evangelho e que a elaboração de leis, porque sem ela, as outras duas não existem. Então, se nós não educarmos numa cosmovisão cristã, no futuro nós não teremos pregadores do Evangelho e nós não teremos, como não temos hoje, precisamos de mais, precisamos poucos, precisamos ter mais, gente que se lança na vida pública para fazer leis, não só fazer, não é? Para cumprir leis. Às vezes nós
estamos preocupados, conversamos muito sobre a instância executivo e legislativo, mas esses que se lançam nessa área passam por eleições a cada 4 anos, às vezes ficam mais tempo, às vezes não. Mas aqueles que são envolvidos na execução da lei, né, eles têm quase um poder perpétuo. Alguém que senta na cadeira para bater o martelo, tem ali 20, 30, 35, às vezes muito mais anos de exercício, chamado de quando em quando de poder perpétuo. E a gente nem sempre presta atenção nisso. Mas Webster, mais de um século atrás, quando ele falava de educação cristã, ele já estava de olho nisso. Ele está dizendo, nós precisamos educar de acordo com a Bíblia, se nós quisermos ter gente que elabora leis que agradem ao Senhor e é bom para todo mundo. E se nós quisermos ter gente que faça com que essas leis sejam cumpridas. Provérbios diz que quando o justo governa, a cidade se alegra. Presta atenção nisso. Ele não diz quando o justo governa, o justo se alegra. Ele diz que quando o justo governa, a cidade se alegra. Quando um cristão governa, o lugar que ele está governando se alegra. Não só os cristãos. Ele não governa para os cristãos, ele governa aplicando os princípios cristãos para a glória de Deus. Noah Webster era bastante incisivo e ele disse também o seguinte: a educação sem a Bíblia é inútil. E você vai pensar comigo, se eu creio que a Bíblia é luz, é lâmpada, como diz o Salmo 119, 105, e onde ela não está, há trevas, então nós temos que concordar com ele. A educação sem a Bíblia é inútil. E se eu creio que a palavra de Deus é a verdade, então eu não posso encontrar uma verdade que não seja iluminada por ela. Até bem pouco tempo, 100, 150, 200 anos atrás, a ciência não estava brigando com a fé. Os cientistas criam em Deus e queriam descobrir aquilo que Deus já sabe. Se você pensar assim, você vai ver que a verdade de Deus ilumina qualquer campo da vida. A cura para o câncer está em algum lugar na criação de Deus. A gente não descobriu isso ainda. Num certo sentido, Deus é como aquele pai que tem uma casa de quintal bem grande e ele guardou vários tesouros nesse quintal. E disse para a gente, procurem, descubram e façam bom proveito desses tesouros. Nos deu capacidade para isso. Quando a Bíblia ilumina a nossa vida, a gente começa a enxergar as coisas dessa maneira. A verdade absoluta, ilumina e nos dá discernimento para descobrir onde está a verdade da criação de Deus em cada área da nossa vida. Noah Webster fez isso na sua geração. Agora, é a sua vez, é a minha vez, é o nosso tempo de dizer, nós queremos educar segundo a palavra. Nós queremos educar de acordo com uma visão cristã de mundo. Nós vamos fazer isso na nossa casa, nós vamos fazer isso na nossa igreja, nós vamos fazer isso nas escolas em que nós trabalhamos, sejam elas escolas de educação básica, sejam elas escolas de educação superior, nós vamos fazer isso nas nossas empresas, nos nossos ambientes de trabalho, nós vamos fazer isso onde quer que nós tenhamos oportunidade de ensinar. Vamos promover uma educação que honra a Deus, nos faz olhar para Ele, nos faz glorificar a Ele no processo e nos resultados da educação. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra é tão rica e ela nos mostra que não há nenhum centímetro cúbico da nossa vida que não interessa para o Senhor. Cada ponto, seja na nossa mente, no nosso coração, ou no nosso comportamento, na nossa agenda, nos nossos planos, cada partezinha dessa interessa para o Senhor e o Senhor quer ser glorificado por ela. Eu peço, meu Deus querido, que pelo estudo da Tua palavra, o Senhor chame, encoraje, dê forças, mostre a cada um de nós aqui onde o Senhor nos plantou, na igreja que o Senhor nos plantou, no trabalho que o Senhor nos plantou, na instituição educacional que o Senhor nos plantou. O Senhor nos encha desse propósito de levar as pessoas em direção ao Senhor em cada área da vida delas.
que nós façamos isso no nosso dia a dia, que nós façamos isso nos nossos planos, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de ensinar, que nós sejamos encharcados pela Tua palavra, pela verdade da Tua palavra, e que assim nós transformemos o lugar onde nós estamos. Oramos que o Senhor nos encoraje e nos mostre e nos dê ousadia para fazer isso no dia a dia, resgatando a educação dos nossos filhos, das nossas ovelhas, dos nossos discípulos e dos nossos compatriotas para a glória do Senhor, para o bem deles, para o progresso da nação. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe vocês. Respondeu alguma coisa? Tá. A primeira etapa está sendo vencida, né? E graças a Deus pela palavra que o pastor André trouxe para nós. Algumas orientações básicas, o pastor também vai dar alguma orientação a mais sobre o espaço que nós estamos aqui, né? Para cada um se situar, tá bom? Cada um de vocês fizeram a inscrição e escolheram 4 opções de workshop. Se você virar aí o seu crachá, você tem aí as 4 opções que você fez. Aí daqui a pouco ele vai ter as orientações, e amanhã cedo também, como é que você chega nas salas, né? Onde você fez as suas inscrições, tá bom? O nosso pedido é o seguinte: não mude de última hora. Por quê? Porque as salas aqui, tem umas delas aí que não tem espaço. Então, nós distribuímos de acordo com as inscrições. Se você pula, você vai gerar um problema. Porque você vai estar ocupando espaço que não é seu, que é de outro. E quando o outro chegar, cadê o lugar dele? Você está ocupando. Então, por favor, se mantenha aonde você está. A única chance que você tem é consultar a liderança. Para saber, para onde você quer ir, tem lugar? Caso tenha, não há dificuldade, né? Mas normalmente não está acontecendo isso. Então, por favor, vamos seguir o que está aí nessa sua opção, tá bom? Amanhã, a programação vai começar às 8. A partir de 7, 7 e pouco, nós já vamos estar aqui para receber, que muita gente não veio hoje, então amanhã você vai chegar, tem que pegar o crachá, pegar a pasta, né? E as orientações. Amanhã, de 8 às 9, é uma outra plenária. Tem um louvor rápido e depois uma plenária. Essa de hoje é uma delas. Amanhã tem a segunda. Depois nós vamos distribuir, cada um vai para as suas salas, e aí nós só vamos parar para o almoço, e o almoço também, cada um vai decidir onde vai comer, porque não vai ter comida aqui, né? Aqui ao redor, e o pastor vai dar algumas dicas também, tem muitas opções para você aqui perto. Então você pode ficar tranquilo que não precisa ir para casa, pode comer por aqui mesmo, tá bom? Então essa preparada? Tá bom. Então, que hora que eu falei que nós vamos começar amanhã cedo? Que hora que você vai chegar? Que bom. 7, 7 e pouco. Não, você pode chegar antes das 8. 8 a gente quer começar, né? Então, por favor, não se atrasem. Por quê? Porque nós temos uma programação até 6h30. A última vai fechar 6h30. Então, por isso, nós precisamos começar na hora e terminar na hora, tá bom? Então, por favor. Deu certo a transmissão? Tá. Então, está rolando a transmissão aí pelo YouTube aí do nosso culto de hoje. Então,
Então, se você está nos assistindo aí, muito obrigado, bom proveito, tá bom? E nós agradecemos aqui essa generosidade da igreja em proporcionar isso aí para nós, tá bom? Bom, agora, antes ainda eu quero deixar a palavra dele para o final para você guardar, né? O que ele vai dar de orientação aqui para nós, tá bom? Eu ainda tenho que fazer algumas coisas aqui rápidas, são todas rápidas. Mas antes disso, a Regina, deixa eu ver aqui, a Regina Ferreira, ela trabalhou e trabalha na editora há quase 40 anos. Boa parte foi voluntária. Ela é engenheira de formação, mas fez especialização na área da educação, e ela, até agora, poucos dias atrás, ela era responsável pela área educacional da editora. Então, esse treinamento, capacitação, congresso, tudo veio da cabeça dela, ela que produziu isso aqui, e ela coordenava isso aí. Além de cuidar da área infantil da editora. Então, é muita coisa que ela deixou. E ela deixou ainda um catatal que nós não demos conta de fazer, mas que está aí programado. Ao longo dos anos vai acontecendo aí, né? Ela hoje, oficialmente, não é funcionária da editora. Ela é voluntária, mas trabalha mais do que os que trabalham por dinheiro. A editora tem isso, meus irmãos. Muita gente ajuda, coopera, mas não faz questão de receber. Quer cooperar com o ministério. Então, graças a Deus por ter acontecido isso com a editora. Ela tem essa chama, né? Que as pessoas, ela quer despedir, mas não consegue despedir. Nós não deixamos. Tá? Mas hoje à noite ela está aqui para fazer o lançamento oficial da última produção dela aqui na editora. A última oficial, porque tem muita coisa, né, que vai sair. Então, eu quero dar a palavra para ela fazer essa apresentação aqui para nós. Tá bem? É um lançamento oficial hoje à noite aqui. Graça e paz, amém? Tudo isso que o pastor falou é só a graça do Senhor. Na minha vida, na nossa vida, a gente depende totalmente do Senhor. O Senhor nos coloca em lugares que muitas vezes nós dizemos, Senhor, eu não dou conta. E é bom não dar conta, né? Porque aí Ele faz por nós, do jeito dele, não é, pastor Bimael? A gente fala, eu não consigo, né? Como o pastor falou, minha formação é de exatas. E eu trabalhei quase 40 anos e trabalho na área de educação. E hoje eu quero apresentar para vocês um material que está saindo do forno, tá? Saindo do forno. Mas já está disponível para ser vendido aqui, neste congresso. O pastor André quer fazer um super lançamento. Hoje é só uma apresentação, né, pastor André? Então, logo vai ter esse super lançamento aí. E eu chamo, né, é a coleção Nova Vida. E eu chamo essa coleção do tripé da vida cristã para as crianças. Por que o tripé? Ele é básico, né? Ele é básico para a vida cristã. Temas como salvação, crescimento, andando com Jesus no processo de santificação e serviço, servir ao Senhor com alegria. Eu digo para líderes, professores do Ministério Infantil, que é muito importante que as crianças saiam do Ministério Infantil com essa base, com essa estabilidade, como um tripé, né? Pensando, né, sendo bem fundamentada e bem equilibrada na vida cristã. É muito importante que ela entre, passe pelo Ministério Infantil e saia servindo ao Senhor. Então, é importante que ela conheça Jesus como Salvador e Senhor. E o volume 1 fala quem é Jesus, né? Apresentando para a criança quem é Jesus, o que ele fez, nasceu, né? E um diferencial desse material, tá? É que todos os temas, no caso o volume 1, quem é Jesus, tem o material
adaptado. Tá vendo? É até a mesma capa, porque a gente vai trabalhar o mesmo tema, só que de uma forma diferente para crianças com necessidades especiais de aprendizagem. Tá? Então, para crianças neuroatípicas. Eu não conheço outro material. Conhece, pastor? Eu não conheço, mas é um material adaptado para crianças especiais. Olha que bênção, né? Então, isso é o volume 1. O volume 2, aí a gente pode pensar que nós todos, e as crianças também, nós somos forasteiros. E queremos caminhar com quem? Com Jesus. Queremos caminhar com Jesus. E aí a gente vai estar trabalhando esse processo de santificação. Nossa, falar sobre santificação para as crianças, sim, né? Da forma dela, mas do jeito que elas entendem, mas é importante elas caminharem com Jesus, crescerem na palavra de Deus. E o volume 2 exatamente é para isso, né? Estamos nesse processo e queremos que elas também aprendam e caminhem com Jesus. Também tem um material adaptado. Então, todos os volumes, volume 1 tem material adaptado para crianças neuroatípicas, volume 2 também, e por fim o volume 3, não é o tripé? Então, o volume 3, exatamente, por fim, né, nessa caminhada, as crianças e nós precisamos demonstrar os frutos, as virtudes que estão descritas em 2 Pedro 1, de 4 a 8. E a gente vai trabalhar frutificando em Jesus. São 8 lições em cada volume, 8 para a classe regular e 8 para a classe adaptada, né? Crianças neuroatípicas, que podem ser usadas em EBFs, período de férias, acampamentos e, principalmente, para discipular as crianças. Ok? É um discipulado de crianças, que ela vai começar ouvindo, aprendendo sobre Jesus, o Salvador e Senhor, caminhar com Jesus e frutificar em Jesus. Então, é um material totalmente cristocêntrico, não que os outros não sejam. Em todo o tempo a gente está falando de Jesus, né? Mas aqui é Jesus, Jesus e Jesus. Estaremos comentando nos workshops. Sim, nós vamos explicar direitinho nos workshops. Tem o guia do professor, né? O material do professor, tem cenas, tem revista do aluno, né, que é um bloco de atividades para alunos menores e maiores. Gente, é completo. E para as crianças que são neuroatípicas, tem também recursos em PET, para eles poderem manusear. Olha, é maravilhoso material, tá, gente? Não percam, aproveitem que está aí, olha, tá, vamos dizer, um pré-lançamento, né? Aqui vocês já podem comprar, tá bom? Deus abençoe, obrigada aí pela oportunidade. Ore por nós, divulgue o nosso material. É o nosso discipulado para crianças. Tá bom? Muito obrigado, pastor. Valeu, Regina. Quero convidar toda a equipe para vir aqui, que eu preciso apresentar vocês, né? Amanhã vocês já começam a trabalhar, mas venha toda a equipe, todos que estão aqui. A Janaína está lá na sala. Chama ela. Ah, já chegou. Pronto, Janaína, então vem cá. Vem aqui. Fica daqui para mim poder apresentar eles, tá bom? Daqui para lá, Shirley. A Shirley vai estar com o workshop 1. Depois o pastor vai dizer onde está 1, 2, 3, 4, né? E aí sucessivamente. A Regina está com 6, né? Então a Regina está com o workshop 6. Elisete. Então ela vai cuidar daqueles que cuidam das crianças que têm algum grau de deficiência. Então ela é o 4, né? Oficina 4.
Então, a Elisete é 7, não é 4, é 7. Agora, Ana Lídia, o seu? E você trabalha com adolescentes, é com ela, tá bom? Janaína. Isso. Pá! Natália e Laís vão estar cuidando a recepção de vocês aqui e da livraria. Está cuidando das duas coisas, né? Então, eles que entregaram o crachá, o material para vocês aí, tá? E elas são dessa igreja. Qualquer dúvida que vocês tiverem, espreme que ela sabe, né? Vander. Hã? O Vander fugiu da raia, tá? Porque ele tinha um workshop, mas ele passou para outros e está dando apoio para todos aqui. E o Vander substitui a Regina nessa área lá na editora. Ele que vai coordenar daqui para frente tanto a produção como a questão dos treinamentos, congresso, capacitação, tá bom? E ele, para variar um pouquinho, ele cuida do espanhol também, porque é muita coisa para pouco serviço. Ricardo. Apoio não, você é dono da livraria. Se você não vender, rapaz, você está fora. Ele que vende aqui. Então, livraria com o pastor Ricardo, tá bom? Isso, compra para garantir o emprego dele, hein? Ele tem metas a cumprir. Isso. G. Conectados com a palavra. Gente, é o seguinte, a AG põe fogo no mundo. Se vocês verem uma sala e pá, sabe que a AG está lá. Pastor André, que é o nosso editor-chefe, seu workshop 8. Meu filho, meu discípulo, né? Então, ele que vai dar dando esse material. Tem uma revista com esse título, tá bom? Só para vocês saberem, né? Então, essa é a nossa equipe que está trabalhando aqui. Agora eu quero apresentar, porque tem vários colegas, ouvi vários colegas aqui, fiquem de pé, porque eu quero apresentar vocês, tá bom? Essa que está aqui, a Aline, aquele que está com o bebê lá, é o esposo dela, ele trabalha no comercial e ela no marketing da parte da editora. Ela está aqui, não é passeando, ela está aqui filmando para pôr nas redes, tá bom? Silvana. Está de férias, mas não aguentou, veio aqui, né? A Silvana trabalha com alicerces. E quando você vê alicerces, nós trabalhamos com material didático em educação por princípio, para as escolas em educação por princípios. Já é o 4º ano, né? 4º ano nosso. Nós estamos esse ano com 80 escolas espalhadas pelo Brasil e perto de 6.000 alunos. E essas escolas recebem um material didático extraído da Bíblia. História, português, geografia, barará, barará, barará. Tá bom? Esse projeto, meus irmãos, eu pedi oração, não pedi? Então, 80% das orações você joga lá no alicerce. E os 20% para a editora. Obrigado pela presença. Não. Falei da Silvana. Tem mais gente lá. Letícia lá atrás. A Letícia trabalha com diagramação. Você trabalhou nesse material aqui, não? Sim. Aí, ó. Esse material aí, ela que trabalhou na diagramação dele, tá bom? Obrigado, Letícia, pela presença. De cá, fica em pé, Cláudia. Tá. Cláudia também na diagramação. Até pouco tempo só espanhol. Agora ela está também trabalhando com a parte da editora também. Elaís, tem Laís e Elaís. Essa aqui trabalha na loja. Lá na editora, tá bom? Obrigado pela presença. De cá tem o Edson. Fala aí, Edson, o que você faz? O Edson não trabalha, sabe? Ele tem que ficar o tempo inteiro atento. O que está acontecendo com o alicerce? O que está acontecendo com a editora? Quer dizer, ele que cuida dessa parte de assessoramento do pastor André,
enquanto editor da editora. Então é serviço ao mesmo, muito serviço. Mas graças a Deus ele está aqui também. Tem mais um aqui, ó, o Luiz Felipe, ó. Fica de pé aí, Luiz Felipe. Luiz Felipe está atualmente ajudando a parte do alicerce no despacho da produção para as escolas. Vocês não têm ideia o que representa isso. Só saiu hoje o material que estava lá para sair da Rodonave, eles passaram lá e pegaram. De Franca também? É? Então, deve ter saído hoje 1 tonelada de material para as escolas. Eu não sei. Eric, fique de pé aí, que eu não vi você. Ele está lá na... esse aí é filho dessa aqui, ó. Filho da Ana Lídia. Ele está estagiando na editora como jovem aprendiz. E ele está lá no comercial. O Guilherme, estou conhecendo o Guilherme agora, ó. Agora. Porque ele só vai à tarde. E eu só fico de manhã na editora. À tarde eu faço home office. E ele está trabalhando atualmente lá no estoque, é isso? Está ajudando a despachar as mercadorias lá no estoque. Então, ele é que é daqui, não é isso? Ele é filho dessa igreja aqui, ó. Então, essa igreja aqui está tomando conta lá, hein? Irmão da Laís, ó. Pronto, aí, ó. Familiocracia chegou aqui, ó. O Nicolas deve estar lá para dentro, porque ele estava aqui. O Nicolas cuida da mídia, aí dos computadores e tudo. Ele estava aqui, rodando aqui. Está aqui em cima, né? Tá bom. Amanhã cedo eu apresento ele. Eu falo para ele parar aqui para vocês verem quem é ele. Ele aqui é o TI. Aí, apareceu aí, ó. Ele é o TI da editora. Ele chegou lá como estagiário e aí cresceu e agora hoje ele é o TI nosso. Ele que cuida dessa parte nossa lá, tá bom? Podem sentar? Alô? Pastor Clodoaldo, as outras informações para nós fecharmos. Amanhã cedo, né? Tá bom, tá bom. Obrigado, pastor Abimael. Então, meus irmãos, faltou dar orientações aqui sobre as nossas dependências, né? Na verdade, deveria ter feito isso no início. Mas, em parte, é até bom que você não soubesse para você não se levantar, né? Você manteve a reverência, né? Mas os nossos banheiros, eles estão aqui, nesse meu lado aqui. Então, se você sair por aquela porta, tem um corredor aqui, no canto, lá bem no canto mesmo, está o banheiro feminino e depois ao lado aqui o masculino. Ali também está o bebedouro. Se você precisar, está ao lado ali dos banheiros o bebedouro. Então, se você precisar, pode se dirigir para lá. As nossas salas, nesse corredor aqui também, tem uma passagem ali, tem uma rampa e alguns degraus que você passa para a parte de trás do prédio aqui. Todas as salas estão ali, okay? E elas estão com indicações na porta. Eu não vou saber de cabeça agora onde estará cada um dos workshops. Não posso saber de cabeça porque eu nem sei. Então não tem como eu saber de cabeça também aquilo que eu não sei, não é? Mas você vai ter as indicações lá, os monitores vão estar lá, vão ajudar você a localizar. Então, como elas estão bem perto umas das outras ali, não tem nenhuma sala muito longe da outra, eu penso que você não vai perder tempo amanhã procurando a sua sala amanhã de manhã. Mas então, repetindo, no corredor aqui ao lado, tem uma rampa que sai para a parte de trás. Você desceu a rampa, você vai estar perto de todas as salas ali e certamente você vai encontrar. Tá bom? É isso, pastor. Vamos ficar de pé e vamos encerrar então? Não se esqueçam de passar na livraria. Não sei quantos conhecem a nossa Bíblia da Escola Bíblica. Está lá na frente. Todo o material pedagógico que está ali foi a editora que produziu. Levamos 8 anos para produzir o material pedagógico que está ali. Mas é uma riqueza, não porque fomos nós. Deus capacitou
a editora para fazer. Tinha hora que a gente falou assim, ó, vamos avisar a sociedade bíblica, nós não damos conta, não vai chegar ao fim. Mas Deus deu graça e nós chegamos até o fim. Ela foi lançada em 2017, já está na 6ª ou 7ª edição. Atualmente, segunda-feira, eu e o pastor André estamos indo lá na Sociedade Bíblica, lá em São Paulo, para definir a próxima edição. Tá? Mas é a mesma Bíblia, não muda nada, tá ok? Então, por favor, nos prestigiem nisso aí. Podemos orar? Lembra do que o meu pedido? Para vocês orar por nós. Então, eu vou dar tempo para vocês orar por nós. No começo eu pedi para você orar por você. Agora eu quero que você ore por nós. E eu encerro o culto com oração em voz alta, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês. Muito obrigado, Senhor, pelo culto desta noite, pela abertura do nosso congresso de pais, professores e líderes aqui na Igreja Batista do Parque Industrial. Mais uma vez a nossa gratidão pela presença de cada um que conseguiu chegar aqui hoje à noite. Pelo bom tempo que o Senhor nos deu. Havia uma ameaça de uma chuva enorme, mas o Senhor segurou e graças a Deus por isso. Agradecemos pelo pastor Clodoaldo, a liderança da sua igreja, seus colegas, seus líderes, que abriram as portas para nós estarmos aqui. Agradecemos cada um dos colegas que se dispôs a cooperar para a realização desse congresso. Abençoa, Senhor, para que cada um, ao regressar para casa, chegue em paz, em segurança, tenha um bom descanso hoje à noite, e que amanhã cheguem aqui, ó Deus, com disposição para ficar até o final. Que o Senhor nos abençoe, abençoe cada um dos preletores, que eles possam ser usados pelo Senhor. Muito obrigado por tudo quanto aconteceu aqui, pela equipe de louvor que nos conduziu e que nos fez tão bem. Agradecemos a Deus a porta aberta que o Senhor abriu aqui e pelas mais de 40 igrejas que se inscreveram, cerca de 200 pessoas estão inscritas e nós estamos aguardando a presença de todas elas aqui. Leva-nos em paz, traga-nos, ó Deus, amanhã cedo, prontos, dispostos a passarmos o dia aqui, dedicado, ó Deus, a esse evento, a esse trabalho. E que no final, ó Deus, cada um saia daqui alegre, feliz e abençoado pelo Senhor. Oramos com muita gratidão no nosso coração e no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa noite para vocês, tá bom?